A verdadeira história do bicho-papão. E se eu falasse pra vocês que o bicho-papão não é apenas uma história para assustar criancinhas e que ele realmente existiu, vocês acreditariam? Oi, crianças! Eu sou o Thiaguinho BJJ e hoje vamos contar a verdadeira história do bicho-papão. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual a próxima história que eu devo trazer para o canal. Gente, essa história é 100% real e muito séria. Peço para vocês, se tiver o coração sensível, a não assistir esse vídeo. Vamos falar de um serial killer que devorou dezenas de crianças e adolescentes. A lenda do bicho-papão fala de um bicho que devora crianças que são mal educadas e que não obedecem seus pais. Ele se esconderia em guarda-roupas ou embaixo da cama de crianças desobedientes. Essa lenda, assim como outra, não surgiu do nada, e sim de uma história real. Essa lenda do bicho-papão foi inspirada em um maníaco serial killer chamado de Albert Fish. Este homem causou diversas atrocidades nos Estados Unidos. Ele nasceu em Washington no ano de 1870 e o seu pai era 43 anos mais velho que sua mãe. O histórico da família de sua mãe tinha várias pessoas com doenças mentais. Quando Albert tinha 5 anos, o seu pai faleceu e a sua mãe o colocou em um orfanato. Albert era constantemente agredido no orfanato e foi nessa época que ele percebeu que gostava de sentir dor. É isso mesmo, gente, ele gostava de sentir dor. Com 7 anos de idade, a sua mãe o tirou do orfanato, pois tinha arrumado um emprego e já conseguia sustentá-lo. Quando Albert tinha 12 anos, ele se apaixonou por um homem mais velho, e junto com esse homem, eles costumavam praticar coprofagia. Sim, para quem não sabe, coprofagia é o ato de comer fezes. Além dele gostar também de beber urina. Ele bebia urina e comia fezes, olha a ideia. Tem demência? Olha só, ele sentia o prazer de apanhar, ele gostava de beber urina e ele também comia fezes. Isso ainda quando criança. Albert também costumava ir em banheiros públicos para ver crianças trocando de roupa. Na sua adolescência, Albert começou a se prostituir e a abusar de meninos bem mais novos do que ele. Ele tinha preferência de crianças com menos de 6 anos de idade. Com 28 anos de idade, ele aceitou um casamento forjado por sua mãe com uma garota de 14 anos de idade. Essa é a parte mais normal da história, pois na época era comum um homem casar com uma criança. 14 anos pra ver uma criança, não é adolescente não. Então os dois se casaram e tiveram 6 filhos. Tempos depois eles se mudaram para Nova York, onde Albert começou a ter relações extraconjugais com grupos sadomasoquistas. E em Nova York, Albert costumava molestar meninos. Ele acabou conhecendo um rapaz de 19 anos chamado de Thomas Cadden. Thomas tinha deficiência intelectual e era constantemente agredido por Albert. Certo dia ele levou Thomas para uma fazenda abandonada com a intuição de torturar e matar ele. Depois de torturar de várias formas o rapaz de 19 anos, ele desistiu de matar ele e simplesmente foi embora. A esposa de Albert o abandonou com os filhos depois de conhecer um rapaz e se apaixonar por ele. Nessa época, Albert estava com 47 anos e depois de seu esposo largar, ele começou a ter crises. Ele passou a se automutilar com a ajuda dos seus filhos. Ele pedia para os seus próprios filhos o baterem com uma raquete cheia de pregos. As ideias. Gente, ele fazia tanta bizarrice que eu não posso nem falar aqui em vídeo, pois senão o vídeo nem vai pro ar. Ele também afirmava que conseguia ver Jesus Cristo e vários anjos. Além de torturar, castrar e matar crianças, ele também começou a praticar canibalismo. Ele sequestrava crianças, torturava de várias formas que vocês nem podem imaginar e ainda por cima no final matava e comia sua carne. Isso ele fazia na frente de seus próprios filhos. Uma de suas vítimas se chamava Grace Budd, de apenas 10 anos de idade. Albert a conheceu depois de ver um anúncio no jornal do irmão dela, chamado Edward. O rapaz de 18 anos publicou no jornal que estava procurando emprego. Então Albert entrou em contato com ele, fingindo que iria dar um emprego para ele para poder torturar e matar ele também. Acontece que o garoto Edward, de 18 anos, ele era muito alto e muito forte. E Albert ficou com medo e desistiu não matar ele. Porém, ele descobriu que o garoto tinha uma irmã mais nova, a Grace Budd. Ele acabou enganando a família da garota dizendo que a convidaria para uma festa de aniversário. Depois dessa suposta festa de aniversário, Grace nunca mais foi vista. A polícia foi chamada e começaram as buscas, mas Albert só foi preso 6 anos depois, no ano de 1934. Porém, ele só foi preso porque ele mesmo fez uma carta detalhando como ele torturou e matou a garota. Na carta ele dizia detalhadamente como ele torturou, matou e comeu a carne da garota. Ele chegou a falar na carta que levou 9 dias para comer o corpo da garota por completo. Já na cadeia ele afirmou ter matado no mínimo 23 crianças e adolescentes e torturado no mínimo 400 crianças. 400 crianças. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
Apesar de suas confissões, ele foi julgado apenas pelo assassinato de Grace. O julgamento aconteceu no dia 11 de março de 1935, e durante 10 dias a defesa tentou provar a inocência de Albert, mesmo ele tendo confessado tudo. O advogado afirmava que pessoas normais não comiam crianças, e que Albert não deveria ser preso e sim tratado como se fosse um doente. Já a acusação afirmava que Albert era mentalmente sadio e que ele tinha plena ciência do que fazia. No final, Albert foi condenado por homicídio premeditado. Por incrível que pareça, Albert adorou ser sentenciado à morte por cadeira elétrica. Ele era tão Louco das ideias. que afirmou que estava emocionado por sentir uma dor que ele nunca tinha sentido antes e que estava feliz com isso. Albert Fish foi morto em uma cadeira elétrica no dia 16 de janeiro de 1936 em uma prisão em Nova York. Foram necessárias 2 sessões de cadeira elétrica para matar ele. E antes dele morrer, ele disse a seguinte frase: "Emoção suprema, a única que eu ainda não havia experimentado." Ele ganhou o apelido de Bicho-Papão em fevereiro de 1927, por um garoto chamado Billy Coffney. Um garotinho de apenas 3 anos de idade que estava brincando na porta de sua casa com seu amiguinho de 4 anos. Os dois estavam sendo cuidados por seu vizinho de apenas 12 anos. Em um certo momento, quando o garoto de 12 anos foi procurar os dois, eles tinham desaparecido. O garoto ligou para a polícia e começaram as buscas. O garoto Billy estava sozinho no terraço de um edifício, e quando perguntaram para ele o que tinha acontecido, adivinha o que ele disse? "O bicho-papão pegou o meu amigo." O corpo do garoto nunca foi encontrado, porém o próprio Albert Fish afirmou ter torturado e matado o garoto. Na prisão ele narrou com frieza tudo o que fez com o próprio garotinho de 4 anos. E ainda ele disse a seguinte frase: "Sua carne era melhor do que qualquer assado que eu já comi na minha vida." A partir daí surgiu a lenda do bicho-papão. E os pais no mundo inteiro usam como forma de educar os seus filhos até nos dias de hoje. Se você for mal criado, o bicho-papão vai te pegar. E aí, você conhecia essa história? Você tem ou já teve medo do bicho-papão? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para notificações. Deixe nos comentários histórias, lendas ou creepypastas que eu possa trazer no meu canal. Me siga também nas outras redes sociais. Tamo junto! Hey, yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon'